Na semana passada nós demos início a essa nova série de mensagens sobre finais surpreendentes, o que acontece quando nós resolvemos confiar plenamente no Senhor. A gente é sempre surpreendido, não é? A situação pode ficar difícil, você pode ficar sem saber para onde ir, o que fazer, mas quando se olha para o Senhor e clama ao Senhor, você deve se preparar para ser surpreendido, porque o nosso Deus é um Deus que ouve, atende e está sempre conosco, como nós já dissemos aqui nesta noite. Uma das causas do fracasso na fé é exatamente o fato de quando a gente tem que lidar com as nossas limitações. Nós somos pessoas que gostamos de achar solução para tudo, resolver não só os nossos problemas, mas os problemas de todo mundo que nos serve. Não sei se isso acontece com você. Tem hora que parece que a gente tem todo o poder nas mãos. E quando você depara com alguma situação em que chegou ao seu limite, ou seja, você já fez tudo o que poderia fazer e o problema não foi resolvido, a gente tem uma frustração muito grande por sentir essa limitação. Quando nós sentimos a nossa limitação, ou a gente desanima com a fé, ou a gente entra em pânico, né? A gente tem cada um tem uma reação diferente, mas nunca é uma reação boa. Lidar com as nossas limitações é algo que nos causa muito mal-estar, né? E hoje eu gostaria de pensar nisso com você. O que fazer quando nós chegamos aos nossos limites, né? O que a gente pode fazer? E é por isso que eu estou convidando você a olhar para esse texto de Êxodo 4, porque aqui a gente tem algo a aprender. Êxodo 4, versículo 1 em diante, diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Com ela você fará os sinais miraculosos. Pastores tratam de limitações quase que diariamente. Há mais de 20 anos pastoreando, não foram poucas as vezes em que, ouvindo pessoas desejando ajudá-las,
eu não sabia o que fazer. Eu me lembro de uma situação que às vezes a gente até tenta ajudar, mas acaba sendo mal entendido, né? Às vezes mal interpretado, e às vezes a situação vira até contra a gente, né? Com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, do tipo evitar dar a opinião pessoal e deixar que Deus fale através da sua palavra, mas são coisas que a gente vai aprendendo só à medida que apanha, né? Bem no início do ministério eu me lembro de uma moça recém-convertida no campo missionário onde trabalhamos, e o pai dela veio a óbito. Na semana anterior ela havia pedido oração por ele, e a gente orou para que o pai fosse curado, mas não foi o que aconteceu. Na semana seguinte ele veio a óbito. Me senti responsável por ir lá e oferecer um ombro amigo ou um apoio, né, naquele momento de dor. E quando nós chegamos ali, ela batia no meu peito dizendo: agora fala, pastor, fala que Deus funciona. E eu tentei arrumar argumentos para justificar o fato de Deus não querer curar o pai, mas por mais que eu procurasse, eu não consegui, né? E aquilo causou ainda mais a indignação e o ódio dela, que me expulsou do velório. Ela mandou eu embora e falou que não era para voltar. E como ela gritava comigo, os parentes que estavam próximos sabiam do que estava acontecendo, achou que eu estivesse ali de alguma maneira provocando ainda mais a dor dela, quando na verdade o intuito de ir ali era exatamente o contrário, exatamente oferecer conforto. Mas eu não fui compreendido naquele dia. Voltei para casa questionando: será, Senhor, que eu realmente devo ser pastor? Porque eu estou fazendo tudo que eu achei que o pastor deveria fazer nesse momento. E no entanto, ao fazer isso, parece que a coisa deu ruim, né? Deu errado. Sentir essa limitação é algo que acaba com a gente, né? Que deixa a gente no pó mesmo, né? Quantas vezes assim a gente é cercado por pessoas, familiares, pessoas que a gente ama, eu, você, e às vezes você vê pessoas em dificuldade e quer ajudar, mas se sente tão limitado. Não há muito o que fazer, a não ser às vezes entrar e chorar solitariamente, porque a gente se sente tão incapaz. E a minha pergunta é: por que será que Deus nos permite passar por experiências em que nós nos sentimos limitados, em que a gente não tem resposta para as coisas? Por que será que Deus às vezes permite que a gente tenha essa sensação de que a missão que Ele nos deu, como pai, como mãe, como tio, como tia, como pessoa, parece que é maior do que a gente possa suportar? Você já passou por algum momento em que você desejou sumir, de não existir, de, quem sabe, aquele problema não ser com você? É um momento de impotência total, de incapacidade, de limitação. Talvez o pior sentimento que a gente possa ter, né? O que fazer no momento desse? Por que será que Deus permite a gente passar por essas limitações? Acredito que Deus quer nos ensinar o amor dele, mostrar para a gente que quanto mais dependermos dele, melhor será para a gente. Que nós não fomos criados para vivermos sozinhos, nós não fomos criados para resolver os nossos próprios problemas. Porque quando você fica com aquela sensação que o problema é maior do que você, a sensação é verdadeira, porque é isso mesmo. Tem problemas que são maiores do que a gente. E é nessa hora que a gente precisa de um Salvador. É nessa hora que a gente tem que olhar para Deus e dizer: só Ele pode. Eu já não posso mais nada. Eu estou com pernas e mãos amarrados. Eu não tenho mais o que fazer. É necessário olhar para quem pode. E é Ele que se apresenta como o Deus sobrenatural. Como diz no texto, o Deus que faz milagres com coisas pequenas, fúteis. Mas é o Deus que resolve os nossos problemas das maneiras mais simples. E parece que aquilo nem era problema, né? Mas é porque Ele é Deus. Nós somos seres humanos pequenos e que dependemos dEle. Acredito piamente que Deus nos permite passar por momentos assim, para mostrar o quanto nós dependemos dEle, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele está disposto a sustentar, a proteger, a guardar cada um de nós.
Toda vez que você chegar a um ponto em que você não tem mais o que fazer, gostaria que você lembrasse dessa mensagem. Deus está querendo mostrar para você que Ele cuida de você, em cada detalhe. E Deus olha para as suas necessidades, sabe de cada uma delas, e está disposto a suprir cada uma delas. Amém? Glória a Deus por isso. Nosso Deus é aquele que nos sustenta. Quando a gente olha para esse texto, nós encontramos Moisés. Ele já estava com seus 80 anos de idade. Ele havia sido criado no Egito, como príncipe no Egito, por cerca de 40 anos. Mas depois, ao descobrir que ele era um judeu, que era um israelita, ele sai, mata ali um egípcio em defesa de um judeu, e ele sai fugido do Egito e vai para o deserto e vai parar em Midian, onde ele casa, e por ali ele passa a viver como pastor de ovelhas. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas. Num determinado dia, no final desses 40 anos, ele vê uma sarça, uma planta pegando fogo, mas a planta ela não se consumia, não virava cinzas. E aí ele ficou olhando aqui e falou: isso não é normal, uma planta pegar fogo e não virar cinza. Então ele se aproxima, quando ele ouve uma voz da planta dizendo: Moisés, tire as sandálias do pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E ele tem que tirar os calçados e se aproximar. E aquela voz do meio daquela sarça, daquela planta, era a voz de Deus falando com ele. E a voz de Deus dizia para ele assim: Moisés, eu tenho visto e ouvido o clamor do meu povo, debaixo da chibata, do chicote, lá no Egito, de onde você veio. A situação deles é terrível, e eu decidi libertá-los. Só que eu quero contar com você. Eu escolhi você como aquele que vai se apresentar diante do povo e de Faraó, e vai pedir pela libertação daquele povo. Moisés conhecia bem o Egito, sabia dos perigos envolvidos, até porque ele saiu de lá fugido. Sabia dos riscos que ele corria de voltar para aquele lugar. E naquele momento surge uma série de indagações que apontam para a visão de si mesmo e de quão limitado ele era. Moisés começa a dizer algumas coisas do tipo: Senhor, eu acho que o Senhor enganou o endereço. O Senhor devia chamar outra pessoa, não eu. Pense bem, o Senhor está escolhendo o menor de todos, aquele que não tem a menor capacidade, aquele que dentre muitos seria o último a ser lembrado. Acho que o Senhor errou o endereço. O Senhor deve levantar alguém lá no Egito mesmo, né? Para que essa pessoa possa ser usada nas tuas mãos e poder libertar esse povo. Ele vai colocando dificuldades. E ele diz assim: Senhor, imagine, 40 anos depois, eu apareço no Egito, eu vivia como egípcio, o próprio povo sabe disso. Agora eu chego dizendo que o Senhor me enviou a eles, e eles vão se questionar, vão dizer: quem sabe lá você não está vindo aqui amando dos egípcios? Quem sabe você não está querendo descobrir alguma coisa para piorar a nossa situação? Como você pode dizer que Deus falou com você, sendo que você nem o conhecia? E você aqui viveu como egípcio, você não mostrou nenhum temor a Deus enquanto aqui viveu. Como acreditar em você? Moisés vai colocando essas dificuldades. Eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eles não acreditarão em mim. E tem um outro detalhe: eu nem sei falar. Isso me lembra, às vezes, um irmão que eu visitei, que assim que eu cheguei, me ofereceu um jantar maravilhoso. E ele falou: pastor, eu quero fazer um acordo com o senhor. Eu falei: o quê? Não me peça para orar em público, e eu vou servir um jantar para o senhor maravilhoso. Está parecendo Moisés, não está? Não quer, por favor, falar em público de forma nenhuma. O Moisés, ele está falando isso com Deus: por favor, Senhor, não me peça para falar na frente desse povo. Você já teve medo disso? Sei lá, vou na igreja, vai que o pastor pede para eu ficar de pé. Já é a morte, né? Então, a gente às vezes tem medo de algumas coisas tão... não são tão simples assim, né? Porque até hoje dá tremor na barriga quando a gente sobe aqui. Mas Moisés está com esse medo assim: Senhor, eu nem falar eu sei. Eu não sei falar bem, e outra, ainda que eu fale, aquele povo não vai me ouvir. E isso
essa fala de Moisés, elas apontam para a gente o quão limitados nós somos, né, quando estamos diante do Senhor. Às vezes Deus coloca um desafio de fé para a gente, coloca algo para a gente vivenciar, e a gente sente a nossa limitação, dizendo: Senhor, não vai dar, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. E a gente sente essa limitação na pele, e rapidamente a gente tem uma justificativa a apresentar a Deus, dizendo: Senhor, toda vez que eu tento fazer as coisas da minha maneira, eu fracasso, não dá certo, envia outro, mas não a mim. E o curioso aqui é a resposta que o Senhor dá para Moisés, né? O Senhor vai questionar ele, dizendo: Moisés, você está dizendo que você não tem capacidade, que o povo não vai acreditar em você, e você sequer sabe falar bem publicamente. Quanto ao povo acreditar que fui eu que te enviei, eu vou te dar um sinal. E ele pergunta: o que é, Moisés, que você tem nas suas mãos? E a resposta é: Senhor, eu tenho uma vara. Mas como libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, que na época o Egito era a potência mundial da época? Como enfrentar um exército com um cajado na mão? Isso é coisa de Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Um cajado na mão não é capaz de enfrentar nenhum soldado. E no entanto o Senhor diz assim: Moisés, o que é que você tem na mão? Um cajado, uma vara. Isso está bom, é o suficiente para eu agir. Sabe por quê? Sabe que lição que Deus está passando aqui? Ele não precisa de muita coisa para fazer milagre na sua vida. Deus não precisa de grandes coisas para fazer coisas acontecer na sua vida e através de você. Ele precisa de bem pouco. Ele precisa que você acredite nele. E ele diz assim: o que você tem hoje para oferecer? O que você tem na mão hoje para oferecer? Isso é suficiente. Não precisa grandes coisas. E Deus sempre fez isso, de usar recursos que para nós às vezes são até ignorados por serem tão pequenos. Quando a gente faz uma pesquisa na Bíblia, a gente percebe o quanto Deus é mestre em fazer essas coisas, em usar coisas pequenas para trazer grandes soluções. Você quer algumas lembranças de algumas coisas? Por exemplo, Deus venceu um exército com uma queixada de jumento nas mãos de Sansão. Uma queixada, um pedaço de osso, e Deus venceu um exército. Mas o que era uma queixada para vencer um exército? Nada. Mas nas mãos de Deus é tudo. É tudo que Ele precisa. Ele não precisa de grandes coisas. Ele faz grandes coisas com coisas pequenas. Lembra daquela pedrinha na mão de Davi? Ele derrubou um gigante com uma única pedra. Deus não precisa de coisas muito grandes. Deus precisa apenas de alguém que ousa confiar nele e que usa o que tem. Não precisa muitas coisas, é usar o que tem na própria mão. Há aquele caso também daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e com aquilo o Senhor Jesus alimentou uma multidão. Como? Coisas de Deus, milagre. Deus faz isso. Deus usa as coisas pequenas. E eu coloquei aqui: Ele pode usar 2 pacotes de bombons para levar mais de 100 pessoas a se render a Ele. Mas por que eu estou falando isso? É uma outra experiência de que quando a gente estava na cidade de Itu, nós fomos para lá para trabalhar numa igreja e organizar, que na verdade no tempo era uma congregação, era um início ainda, né? Era uma congregação. E o desafio era organizar aquela congregação numa igreja. Quando nós chegamos ali, no nosso primeiro culto, nós tínhamos ali cerca de 4 irmãos, e a faixa de idade era 60 anos. E aí eu cheguei todo animado para conduzir o culto, né? De repente eu vi 4 irmãos, cabecinhas já meio que brancas, né? E aí eu pensei: meu Deus do céu, será que, né, a gente fez um bom negócio? Saí lá de Pingo d'Água, vim para cá, e aí nós, todo animado para fazer o louvor. A nossa equipe de louvor era eu e Cida e eu, né?
a Rua da Amargura, Giló e Jurubeba, e a gente ali então ministrando louvor, mas eu voltei para casa assim, confesso para você, meio desanimado, pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? E então a gente começou a pensar em o que poderíamos fazer. Pensamos em fazer uma férias divertidas, que é aquilo que a gente faz aqui. Mas em Itu tinha um fato curioso: as crianças não brincam na rua, as casas são todas de muros altos e fechados. O povo não é muito receptivo para a gente estranha. E ainda crente, pastor, não vai dar muito certo isso, né? A gente tentou convidar na rua, mas sem sucesso. Então nós tivemos uma ideia, pensamos, vamos até a escola. E lá na escola a gente conversa com a diretora, entra em cada sala e fala do trabalho que a gente pretende fazer no período de férias, né? E essas crianças podem ir à igreja, e através dessas crianças a gente vai ter um contato com os pais, e aí a coisa vai poder, surge uma luz no fim do túnel, né? Era a estratégia que estava na nossa cabeça. Preparamos os convites e fomos até a escola. Chegamos lá, fomos conversar com a diretora, e a diretora, ela disse assim, como que é? Igreja? Crente? Não pode distribuir aqui. Aí nós voltamos para casa com os convites na mão e pensando, e agora? Não há o que fazer, não temos mais o que fazer, Senhor. Então nesse momento de limitação era como se Deus perguntasse, olha, Cida, o que você tem na mão? O que vocês têm na mão? Senhor, nós temos aqui alguns convites. Tem 2 pacotes de bombom. Beleza, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão para a porta da escola, porque do lado de fora vocês podem ficar. E nós voltamos da escola. E aí do lado de fora nós ficamos ali esperando as crianças saírem. À medida que elas saíam, a gente entregava o convite para a criança junto com os pais e o bombom. E a gente, assim, bem sutilmente dizia para a criança assim, isso aqui é um convite para passar uma semana brincando, né? E de onde veio esse bombom tem mais. Foi o suficiente para aquela primeira férias divertida ter mais de 100 crianças. A questão é que a equipe de trabalho era só eu e a Cida. Então, enquanto a Cida fazia os louvores na frente, eu cadastrava as crianças na porta. Não deu para cadastrar todo mundo, é óbvio, mas o que deu a gente fez. E por causa daquele trabalho nós levantamos esse cadastro. Era o ano de 1997. E aí nós fizemos aquele trabalho e nos dias que sucederam nós começamos a visitar aquelas crianças para agradecer os pais por ter deixado a criança aí. E quando a gente chegava na porta e batia a campainha, a pessoa só atendia a campainha dizendo quem é. Ou seja, não é nem para atender, né? Aí a gente falava assim, que é o tio Ronaldo, tia Cida, onde seus filhos ficaram nas férias divertidas. Aí quando as crianças ouviam a nossa voz, o tio Ronaldo tia Cida, tem que deixar entrar amanhã, abre o portão, amanhã abre. Aí abriu o portão, deixou a gente entrar, lascou. Deixou entrar, né? Aí a gente começava a compartilhar o Evangelho com essas pessoas, com os pais dessas crianças. Queridos, isso era o mês de julho de 1997. Quando foi no mês de agosto do ano seguinte, 1 ano e 1 mês, aquela igreja que tinha 4 pessoas, estava se organizando com mais de 120 pessoas convertidas ao Evangelho. Deus faz isso com 2 pacotes de bombom. Ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa que você se disponha. Que você pare para ouvir o que Ele tem a dizer. E quando você ouve o que Deus tem a dizer, não há limites para o agir de Deus. Não tenha medo. Eu não sei o que hoje te desafia. Qual é o seu limite hoje? Às vezes é lidar com algum pecado. Você luta e não consegue se libertar. Às vezes é lidar com o desemprego, ou com um salário pequeno, ou com uma crise conjugal, ou com o desafio de compartilhar do amor de Jesus com um amigo. São tantas as situações que nos levam a sentir na pele a nossa limitação, o quão fracos somos.
E a mensagem de Deus ao seu coração nessa noite é: o que é que você tem na mão? Isso é suficiente. Resolva fazer o que eu estou falando e as coisas vão se resolver. Porque para Deus não precisa de muita coisa. Só precisa dar ouvido à sua voz e atender o que Ele diz. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Resolva dar ouvido. O segredo, a maneira como enfrentar as suas limitações, eu escrevi aí: aguardar o milagre de Deus na sua vida. Eu gosto dessa definição de milagre. Se você puder ler comigo, eu agradeço. Vamos ler? Milagre é a soma de nossos poucos recursos com a obediência à voz de Deus. Pensa nisso. Você tem poucos recursos? Soma a esses poucos recursos a obediência à voz de Deus e se prepare para ver milagre acontecer na sua vida. Glória a Deus por isso. É bacana, vocês sabem que eu não sou Santo Antônio, mas gosto de fazer casamento. Eu estou indo para o meu 40º. Mas o curioso é que quando eu tenho o privilégio de acompanhar alguns casais na preparação para o casamento, às vezes eles se assustam no início dizendo assim: pastor, não vai dar, não tem condição de fazer o casamento. Eles chegaram no limite, não tem como. Mas sabe o que acontece? Quando eles falam isso, eu dou um sorriso no canto de boca, porque eu já vi isso antes. E eu digo assim: se vocês confiarem no Senhor, depositarem nas mãos dele os seus planos, vai dar tudo certo. Vocês vão casar. Detalhe: vocês terão lua de mel. Pode já começar escolhendo o lugar que vocês querem ir. E é curioso porque naquele primeiro momento parece assim: isso é papo de casamenteiro. Está querendo me convencer a casar. Mas depois que a pessoa abraça e começa a gente caminhar junto na preparação, chega no final do casamento, a pessoa diz assim: incrível, deu certo. Eu não sei de onde veio, mas olha, a gente está conseguindo casar e ter lua de mel sem dever 1 centavo para ninguém. Sabe o que é isso? Milagre. E milagre a gente não explica, a gente aceita. É simples assim. Já vi também cristãos que queiram construir, mas não tem recurso. Eles resolvem confiar a Deus o que tem. E sabe o que acontece? Muitas histórias poderiam ser contadas aqui nessa noite, de gente que resolveu confiar em Deus quando chegou no seu limite. Muitas histórias. Nós sabemos que confiar em Deus é a melhor alternativa para a vida da gente. Quando você está passando por um momento difícil e chegou no seu limite, é o melhor momento para crescer na fé. Porque a fé, ela vem mediante as situações adversas. É quando a situação ficou difícil, é a hora de você esperar por milagre. É a hora de ouvir o que Deus tem a dizer para você e fazer como o salmista no Salmo 5, quando ele diz assim: de manhã, Senhor, de manhã eu te apresento a minha oração e passo o dia esperando para ver como o Senhor vai responder. Eu tenho convicção, certeza de que o Senhor vai responder. Eu não tenho dúvida disso. Eu só fico aguardando para ver como. Eu me preparo para ser surpreendido por Deus, porque se eu confio ao Senhor a minha vida, qualquer situação, eu posso me preparar que o final será surpreendente. Não há dúvida. Deus fará muito mais do que eu penso, do que eu imagino, porque é próprio dele fazer muito além do que a gente imagina ou pede. Confie no Senhor. O segredo, ouça Deus como Moisés. Moisés ouviu a Deus e foi. E através daquela vara que ele tinha na mão e da sua obediência em ir,
Moisés fez grandes coisas no Egito. Ele fez aquela vara se transformar em serpente, mostrar o poder de Deus. Ele fez a água do rio Nilo se transformar em sangue. Através daquela vara, rãs encheram o Egito, piolhos, chuva de pedras com fogo, gafanhotos, água apareceu no deserto. Através daquela vara, grandes coisas foram feitas, mas o poder não estava na vara, estava na obediência de Moisés. Por obedecer a Deus e usar a vara do jeito que Deus orientou, as coisas aconteceram. Quando você ouve a Deus e faz de acordo com a orientação dele, não há o que temer. Ele fará o que for necessário. Ele irá te surpreender. Ele não te deixará desamparado. Não estamos brincando de ser cristãos, mas nós cremos nesse Deus que faz milagres, não somente no passado, mas faz hoje. É um Deus que é real. Não é um Deus que tem uma história bonita e que está escrito num livro antigo que poderia estar no museu. Não, é um Deus real que age hoje. Basta somente você acreditar, e Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus não cochila a seu respeito. Ele ama você. Ele é apaixonado por você. Ele nunca te deixará sozinho. Por isso, não importa a situação, olhe para o Deus que surpreende. Olhe para aquele que muda a história. Muda a história da vida da gente e a vida daqueles que nos cercam. Quando você chegar no seu limite, lembra, Deus está além do meu limite. Ele faz além do que eu posso fazer. Ele cuida de mim. Ele zela por minha vida. Nunca me deixa só. Nós não servimos a um Deus que não pode agir, que não se importa. Deus se importa. Se importa com a sua dor, se importa com a sua luta. Então obedeça a Ele, mas sem medo. Não precisa ter medo do amanhã, porque Deus já está lá. Não precisa se preocupar com o amanhã, porque Deus já está lá provendo tudo que você vai precisar. Deus já está cuidando do pão que você vai comer amanhã cedo. Deus já está cuidando do transporte que você vai precisar para ir ao trabalho, para ir à escola. Deus já está lá, preparando tudo nos mínimos detalhes para suprir a sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração, descanse nele e se prepare para ser surpreendido. Se prepare para ver milagre acontecer. Experimente ouvir e confiar no Senhor. Amém? Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Me livrou do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e
especial. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a Bíblia pra gente provar o mel, pintou de azul nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Cuidando de tudo, meu trabalho é esperar em seu amor. Declara isso. Deus está cuidando de tudo, e meu trabalho é esperar em seu amor. Cante no seu coração, declare. Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar em seu amor. Mais uma vez, Deus está cuidando de tudo, e o meu trabalho é esperar em seu amor.